Hoje a gente vai mergulhar num material do professor Adailton Rodrigues. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar nos materiais que recebemos sobre um tema que, olha, todo mundo acha que entende, mas pouca gente domina de verdade: liderança. E o mais interessante é que esses artigos e pesquisas fogem daquela ideia clássica, sabe? De que liderança é um cargo, um título no crachá. Ah, com certeza. A proposta é bem mais direta. Exato. A proposta é que liderança é um comportamento. E tudo se resume a 3 palavras que parecem simples: atitude, postura e caráter. E essa simplicidade é que é o perigo, né? Porque, no fundo, a tese central desses materiais é que o mercado hoje está saturado de líderes que são tecnicamente brilhantes, mas comportamentalmente frágeis. Exato. As competências técnicas, que já foram o grande diferencial, estão virando commodities. A tecnologia substitui muita coisa, mas o que ela não substitui é um ser humano maduro, inteiro. Nossa, líderes inteiros. Pois é. Uma das fontes até afirma que empresas raramente quebram por falta de capital ou de estratégia, mas sim pela ausência desses líderes inteiros. E essa ideia de líder inteiro me pegou. Parece quase poético, mas é super prático. Então a nossa missão aqui hoje é essa, né? Vamos testar essa teoria. Será que esses 3 pilares, atitude, postura e caráter, sustentam tudo mesmo? Certo. A gente vai analisar como eles funcionam na prática. Não como conceito de palestra, mas como estruturas que são cobradas no dia a dia sob pressão. Vamos ver se a teoria para de pé. Vamos lá. Ok, vamos começar pelo começo, pelo que os materiais chamam de motor de tudo: a atitude. A definição que um dos artigos traz é quase um soco no estômago de tão direta. Atitude é o que você faz quando ninguém manda. É forte. O que isso quer dizer na prática, no ambiente corporativo? Porque parece algo muito amplo. Então, significa parar de esperar. É a configuração padrão de um líder. Em vez de esperar o cenário ideal, a permissão do chefe ou que alguém aponte o problema, o líder, com atitude, ele age. Ele assume a responsabilidade pelo metro quadrado dele. Na prática, isso é a tal da proatividade. Aconteceu um problema. A primeira reação não é quem foi o culpado, e sim como a gente vai resolver. É uma disposição interna que vem antes de qualquer ação. Certo. Um dos estudos que a gente viu cita Peter Drucker, e a ideia é essa. Liderança é, antes de tudo, assumir responsabilidade total pelos impactos das suas decisões, sejam eles bons ou ruins. Tá, isso faz todo sentido. É a diferença entre ser reativo e ser proativo. Mas aí eu fico pensando, essa atitude não pode ser confundida com impulsividade? Sabe, aquele líder que sai fazendo as coisas sem pensar, só para mostrar serviço? Ótima pergunta. E essa é uma distinção fundamental que os materiais fazem. A atitude do líder maduro não é barulhenta, não é sobre ser o primeiro a levantar a mão. Ela é descrita como responsabilidade silenciosa. É a capacidade de tomar uma decisão difícil sem precisar de aplausos, de fazer o que é certo mesmo que ninguém vá notar. É uma ação que nasce da convicção, não da necessidade de validação. Entendi. O líder experiente não reage ao caos. Ele responde ao caos com um plano, mesmo que seja um plano construído ali em silêncio. Responsabilidade silenciosa. Gostei disso. Leva o conceito para outro nível. E como isso se aplica num ambiente onde os recursos são escassos, a pressão é constante, tipo no terceiro setor? Imagino que lá a atitude seja testada ao extremo. Nossa, com certeza. No terceiro setor, a atitude ganha outro nome: compromisso responsável com a missão. Não é só o ativismo apaixonado, que é importante, claro. Certo. Mas é a seriedade de gerir uma causa como se fosse um negócio. É enfrentar a falta de verba sem vitimismo. É buscar soluções criativas em vez de dar desculpas. As fontes mostram que muitos projetos admiráveis fracassam exatamente aí. Na falta de atitude de gestão. Exato. A liderança tem um discurso incrível, uma paixão contagiante, mas não tem a atitude de assumir os processos, a gestão financeira, a transparência. A atitude madura nesse contexto é o que transforma a boa intenção em impacto real e sustentável. Entendi.
Então a atitude é um motor interno, a ignição, mas o motor pode ser potente e ao mesmo tempo descontrolado, barulhento. De que adianta ter essa força interna se a equipe não confia no motorista? Exato. Imagino que é aí que entra o segundo pilar, a postura. É sobre o que as pessoas de fato veem. É o seu comportamento visível quando tudo aperta. Tipo o quê, por exemplo? Pensa no tom de voz que um líder usa para dar uma notícia ruim. Na forma como ele escuta uma crítica dura, sem ficar na defensiva. É a firmeza para defender um ponto sem precisar ser arrogante. É a expressão externa da sua maturidade emocional. E o mais curioso é que as equipes estão observando isso o tempo todo, né? É quase um scanner de liderança ligado 24/7. O tempo todo. E um dos pontos mais interessantes nos estudos é que as pessoas não buscam líderes perfeitos. Elas também não seguem os líderes gênios imprevisíveis, que um dia estão eufóricos e no outro furiosos. Então isso gera um caos. Exato. As pessoas seguem líderes que são emocionalmente previsíveis. Emocionalmente previsível. Nossa, isso é muito forte. Não no sentido de ser chato, mas previsível nos seus valores, na sua reação ao caos. Exatamente. Você sabe que, aconteça o que acontecer, aquela pessoa não vai surtar. Ela vai manter o equilíbrio. Isso. Essa previsibilidade gera segurança. E segurança é a matéria-prima da confiança. Um líder pode cometer um erro técnico, isso é perdoável, mas ele não pode ser emocionalmente instável, porque a instabilidade dele contamina a estrutura toda, gera medo. E paralisa a equipe. Paralisa. É por isso que a definição de postura na liderança madura que a gente encontrou num dos artigos é tão boa. A elegância da firmeza. A elegância da firmeza. Nossa, isso é bom. Não é sobre ser duro, é sobre ser sólido. É saber ouvir mais do que falar. Ser a referência de calma quando todo mundo está perdendo o controle. É uma autoridade que não vem do grito, vem da presença. Isso me faz pensar de novo no terceiro setor. Se a postura é tão crucial para a confiança interna, para a credibilidade externa de uma ONG, por exemplo, ela deve ser uma questão de sobrevivência. É a questão central. A imagem do líder se confunde com a imagem da causa. A postura dele ao prestar contas, ao lidar com a imprensa, ao tratar os beneficiários, tudo isso constrói ou destrói a credibilidade. Certo. Uma postura arrogante ou pouco transparente de um único líder pode afastar doadores, voluntários e minar anos de trabalho. Nesse universo, a postura não é um detalhe, é um ativo estratégico. Ok. Então temos o motor, que é a atitude, e temos o chassi, a direção, a suspensão, que é a postura, que garante que o carro ande de forma estável. Mas e o GPS? O que garante que esse carro está indo para o lugar certo? Exato. O que impede um motorista de pegar um atalho antiético para chegar mais rápido? Suponho que esse seja o alicerce de tudo. O terceiro pilar, o caráter. É exatamente isso. O caráter é a bússola. É o GPS moral da liderança. E a definição mais poderosa que os materiais trazem é: caráter é quem você é quando ninguém está olhando. Uau! São as escolhas que você faz quando não tem plateia, quando a decisão não vai para o LinkedIn, mas define tudo sobre quem você é. E tem uma verdade brutal numa das pesquisas. O mercado pode até tolerar incompetência técnica por um tempo. Certo. O que ele jamais perdoa é a quebra de confiança. E a confiança é um produto direto do caráter. Tem uma citação do John C. Maxwell em um dos artigos que resume isso perfeitamente. O talento pode abrir portas, mas apenas o caráter as mantém abertas. Perfeito. Fico pensando em quantos líderes talentosíssimos a gente já viu ascender e cair de forma meteórica porque faltou esse alicerce. E o ponto fundamental é que o caráter não se improvisa. Ninguém desenvolve caráter no meio de uma crise. A crise não constrói caráter, ela apenas o revela. Ela expõe o que já estava lá. Exatamente. Ele é o resultado de centenas de pequenas decisões diárias. Devolver o troco a mais, dar o crédito a quem merece, cumprir uma promessa pequena. É um músculo que se treina na rotina. Por isso, na perspectiva da liderança madura, o caráter é visto como o ativo mais valioso.
é o que sustenta a sua palavra. É o que faz seu nome ter peso mesmo na sua ausência. E no terceiro setor, eu imagino que isso deixe de ser um diferencial e se torne a única coisa que importa no fim das contas. É um pré-requisito inegociável. A sociedade, os doadores, a mídia, ninguém tolera a mínima suspeita de falta de transparência, de uso indevido de recursos ou de incoerência entre o discurso social e a prática pessoal de um líder. Claro. Uma falha de caráter não questiona só a gestão daquela pessoa, ela coloca em dúvida a validade da missão inteira. A confiança social é o oxigênio de uma ONG. E essa confiança é sustentada integralmente pelo caráter de sua liderança. Certo. Então, se a gente junta tudo, o que temos não são 3 ideias separadas, mas quase um processo, uma sequência lógica, não é? A atitude te faz começar, Isso. a postura te ajuda a atravessar as dificuldades e o caráter define se você vai realmente chegar a algum lugar que vale a pena e se vai conseguir permanecer lá. É uma sequência perfeita. E fica muito claro quando vemos isso em ação. Um dos artigos analisa o caso de uma empresa de tecnologia que enfrentou uma crise gravíssima. Certo. O cenário era o pior possível. Falha de segurança no principal produto, prejuízos milionários e investidores furiosos. A saída mais fácil para o CEO seria culpar a equipe de engenharia, né? Demitir algumas pessoas para acalmar o mercado. O caminho clássico de gerenciamento de crise, a caça às bruxas. Mas, pelo que eu entendi, ele fez o oposto. Como a atitude dele se manifestou? Então, primeiro, ele foi a público e assumiu 100% da responsabilidade. Nenhuma desculpa, nenhum mas, a equipe falhou. A frase dele foi: a responsabilidade final é minha. Isso é atitude. Ele se colocou na linha de frente. Peraí, mas isso é um risco gigantesco. Ele poderia ter sido demitido na hora, o que fez com que essa atitude de assumir a culpa total virasse uma vitória e não um suicídio corporativo. Aí é que entra o segundo pilar, a postura. Ele não só assumiu a culpa com palavras, mas demonstrou calma e clareza sob um ataque cerrado. Em todas as comunicações com a equipe, clientes e investidores, não havia pânico. Havia firmeza, um plano claro de correção e um foco absoluto na solução. Foi a postura dele que transformou um ato de responsabilidade num ato de liderança. Ele sustentou a atitude. Entendi. A atitude sem a postura correta poderia ter soado como fraqueza. A postura deu solidez. E o caráter? Onde ele apareceu nessa história? Apareceu na decisão mais difícil. Surgiram propostas de soluções rápidas, umas gambiarras que resolveriam um problema superficialmente, mas que comprometeriam a segurança dos dados dos usuários no longo prazo. Ele recusou todas. Escolheu o caminho mais longo, mais caro e mais difícil, mas que era o único eticamente correto. No curto prazo, a empresa perdeu mais dinheiro, mas no longo prazo, ela ganhou o ativo mais valioso de todos: a confiança inabalável do mercado e da própria equipe. Uau! O diferencial dele não foi técnico, foi 100% comportamental. Essa história torna tudo muito palpável. E depois de ouvir um caso assim, fica mais fácil pensar em como aplicar isso no nosso dia a dia. As fontes até sugerem uma espécie de autoavaliação, né? Um check-up de liderança. Sim, e são perguntas bem diretas. Para a atitude, a sugestão é uma auditoria semanal. Se perguntar: nesta semana, eu passei mais tempo reagindo aos problemas ou liderando a criação de soluções? É uma pergunta simples, mas que diz muito, muito. Para a postura, o exercício é um treinamento de percepção. Se observar em reuniões críticas e depois refletir. Minha comunicação, meu tom de voz, tudo isso gerou segurança na equipe ou aumentou a tensão no ambiente? É uma análise brutalmente honesta. Certo. E para o caráter, a ferramenta é a blindagem de valores. Definir por escrito de 3 a 5 valores que são absolutamente negociáveis para você. E antes de cada decisão difícil, fazer a pergunta-chave: essa escolha que estou prestes a fazer honra ou viola esses valores? Isso cria um filtro moral muito poderoso. No fim, o que fica claro em todos os materiais é que a liderança de verdade começa no espelho.
A autoridade que as pessoas te dão, a autoridade moral, sempre vem antes da autoridade formal, a do cargo. Sempre. E mesmo, é o alinhamento total entre o que você diz, o que você decide e o que você faz. Exatamente. Isso nos leva à reflexão final que o material propõe, que é uma mudança de perspectiva. A maioria dos líderes começa a carreira se perguntando: até onde eu posso chegar? É uma pergunta focada em ambição, né? Em conquista pessoal. Certo. Mas a liderança madura, forjada por esses 3 pilares, muda a pergunta, né? Ela deixa de ser sobre o eu. Completamente. A pergunta se transforma em: que tipo de líder estou deixando como referência para os outros? O foco muda de conquista para legado. Não é mais sobre o que você acumula, mas sobre o que você constrói nos outros. E essa talvez seja a conclusão mais importante. Em um mundo onde tudo é rápido, onde tecnologias e estratégias mudam a cada 6 meses, esses 3 pilares, atitude, postura e caráter, são a única coisa que permanece. São imutáveis. Dominá-los não é só sobre ser um líder eficaz, é sobre formar culturas saudáveis, inspirar confiança de verdade e, no fim das contas, construir algo que dure.